Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os astecas e a gente vai estudar a origem desse povo, como é que eles foram se organizando, como é que eles foram se desenhando e como é que eles foram se tornando um povo tão importante nesse momento, até pelo menos a chegada dos europeus no continente americano. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a estudar maias, astecas e incas é como é que a gente faz para estudar esses povos. Quais são as fontes históricas que nós consideramos para poder a gente entender a história dos maias, a história dos astecas, a história dos incas e por aí vai. Primeiro tipo de fonte histórica é a cultura material. O que eles deixaram de cultura material? Resto de túmulo, templos, objetos de cerâmica. A gente vai definindo esses artefatos, a gente vai estudando, vai analisando e vai chegando a essas informações. Segunda fonte é os códices. Esses códices, eles são escritos ou desenhos deixados por esses povos. Bom, além disso, a gente tem alguns textos de europeus que passaram por aqui pela América e que deixaram informações sobre os astecas, assim como deixaram informações sobre também outros povos. Quando a gente estuda a história da Amazônia, por exemplo, a gente estuda também os relatos, os cronistas, aquilo que os viajantes escreveram sobre essa região quando eles estiveram aqui. Então isso também é importante pra gente. E a questão das fontes visuais, né? Tudo que foi produzido em termos de imagens, não só pelos nativos, como também pelos europeus, a gente também estuda para poder entender a origem dos astecas, as características deles, a história deles e assim sucessivamente. Os autores, na sua maioria, definem que o continente americano, antes da chegada dos europeus, ele era marcado por uma diversidade de povos. A gente estuda com mais ênfase os maias, astecas e incas, e também aqui para a Amazônia a gente estuda os cacicados complexos da Amazônia. Mas era uma galera, era muita gente que a gente podia encontrar aqui no continente americano. E essa galera toda, ela podia chegar a 57 milhões e 300 mil pessoas na época do Cristóvão Colombo. É gente pra chuchu, mano. Só na Amazônia, alguns autores dizem que eram 3 milhões de pessoas. Né? Pro Brasil, tem gente que reporta para 10 milhões de pessoas. E no continente americano todo, esses 57 milhões e 300 mil pessoas. Então é muita gente que caracteriza realmente essa diversidade. Mas os astecas, especificamente, né? Como é que eles surgiram? Como é que eles se transformaram nesse império tão poderoso, tão glorioso, que a gente vai estudar quando a gente vai ver os povos pré-colombianos? Nós temos a explicação mitológica, a gente tem a explicação histórica, né? É legal porque isso aqui lembra um pouco, quando a gente começa a estudar Roma, né? A gente vê a história de Rômulo e Remo, aí vem depois a parte histórica, né? E por aí vai. Lá nos gregos também tem muita mitologia, né? Para explicar a história dos gregos. E aqui nos astecas não é diferente. Aqui nos astecas também tem mitologia, e a mitologia dos astecas é bem interessante, né? É bem interessante. Na versão mitológica, os astecas originalmente viviam no norte da América, numa terra linda chamada Aztlán, que seria o lugar das garças, tá? Só que ali, em um determinado momento, eles começaram a fazer um processo migratório, que, segundo alguns autores, poderia ser decorrente do fato de eles serem um povo nômade, ou pode ser decorrente também do fato de eles estarem em conflito com determinados povos, né, e estarem fugindo desses inimigos e por isso fazendo esse deslocamento. Então eles saem lá dessa cidade, desse lugar maravilhoso que seria Aztlán, o lugar das garças, e aí eles iniciam um processo de migração, e quem vai conduzir essa migração dos astecas para cá, mais para cá, para a América Central, vai ser um sacerdote, e o nome do sacerdote é Tenoch, tá? Sacerdote Tenoch. Esse sacerdote vai ser o ícone, vai ser o cara, né? A liderança importantíssima dentro desse processo. Aí eles pegam, se estabelecem, né? Chegam até aqui, mais aqui para baixo, se estabelecem numa ilha que fica no centro de um lago chamado Texcoco. E ali, nessa ilha, eles têm uma visão. Olha que fantástico. Eles viram uma águia devorando uma serpente. Olha, o que isso tem a ver? Uma águia devorando uma serpente. Grande coisa. Uma águia devorando uma serpente. É, mano, não é grande coisa pode ser pra gente, mas pra eles era um negócio muito interessante. Por quê? Porque, mano, a águia, ela é um dos símbolos, né? Ela é um dos símbolos desse povo, né? Desses mexicas, tá? Que também são chamados de astecas. E a serpente, ela é um símbolo dos maias, dos toltecas, que é justamente o povo que eles vão vencer, o povo que eles vão dominar. E aí, mano, olha só que interessante. Olha só que interessante. A águia devorando a serpente pode significar o quê? Se a águia é o símbolo do meu povo e a serpente é o símbolo do povo que eu tô querendo dominar, o que isso vai significar? Vai significar, mano, que eu posso botar quente que eu vou ganhar a guerra. Né? Isso pode significar um sinal. E aí, o deus deles tinha um nome lindo, né? Um nome bonito, né? Para você pronunciar. Olha o nome do deus deles: Huitzilopochtli.
Não é? Nome lindo, o nome do Deus deles. Não é? E eles acreditam que é esse Deus aí que está mandando um sinal para eles, de que eles vão sair vitoriosos na guerra. E aí, não por acaso, a águia até hoje está na atual bandeira do México. Né? Essa águia continua lá presente. Muito bem, eles erguem um centro cerimonial e ali eles começam essa cidade que vai ser chamada de Tenochtitlán. Em homenagem a quem? Em homenagem ao sacerdote Tenoch, que foi o sacerdote que os conduziu, que os guiou até este momento, mano. E aí, isso aqui é interessante, a gente dá uma parada aqui. Essa questão da serpente, que a gente vai ver que é símbolo dessa região aqui, né, dos maias, dos toltecas e tal, ela também tem uma simbologia, tá? Essa serpente aí, ela também tem uma simbologia muito própria relacionada a ela. Qual é a história dessa serpente? Né? Essa serpente, mano, que vai ser chamada de Quetzalcoatl, né? Só nome legal também, né? Ou nome bonito para dar para serpente, né? Vamos chamar ela de Cat, tá? Vamos chamar ela de Cat. A Quet, segundo a mitologia também, relacionada à serpente, ela em determinado momento disputou a atenção dos seres humanos com uma outra divindade, né, que não parece estar devidamente identificada nos registros sobre o assunto. Quando ela disputa o amor dos seres humanos, né, com essa outra divindade, ela acaba vencendo essa disputa, acaba vencendo essa guerra. Aí essa divindade, que é rival da Cat, né, o que ela faz? Ela acaba com todos os seres humanos. Extermina todos eles. E aí a Cat, a serpente, ela vai em busca dos seres humanos, ela vai até o mundo dos mortos e ela dá vida para esses seres humanos de novo, dando o próprio sangue dela para poder fazer os seres humanos reviverem. Né? E aí nisso, que ela dá o sangue para fazer os seres humanos reviverem, a outra divindade fica inconformada com isso. Né? Não, pô, tinha matado todos os seres humanos, a serpente vai lá no mundo dos mortos e dá o sangue dela e faz todo mundo reviver novamente. Aí a divindade inimiga, ela fica muito furiosa. O que ela faz? Para se vingar, ela embriaga a serpente. Essa embriaguez da serpente, ela é considerada uma desonra dentro desse cenário mitológico, porque bebida alcoólica só deveria ser ingerida por esses povos se eles estivessem promovendo um ritual. No entanto, essa serpente ela é embriagada pela sua divindade inimiga, tá? E aí eu fico imaginando a serpente Tonight, né? Tonight e tal, embriagada, cantando a música da Maísa. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora me diz que tem pena de mim. E aí a serpente, muito tonight, ela pá, se joga no mar, né? Se joga no mar de fogo, imagina, né? Se joga no mar de fogo e ela pá, desaparece. Mas ela promete que ela vai voltar um dia, né? E aí olha só que interessante, os caras depois começam a fazer rituais para ela, né? Começam a fazer rituais para ela porque depois os astecas, quando eles conquistam aqueles territórios, eles começam a fazer um processo de fusão cultural com os povos dominados. E no ritual que eles fazem para a serpente, mano, eles fazem sacrifícios humanos para ela. E eles oferecem sangue para a serpente. Por quê? Mano, porque assim como a serpente deu sangue dela para fazer os seres humanos reviverem, agora eles querem oferecer sangue para a serpente para poder eles terem a segurança de que a serpente realmente vai voltar e vai continuar nesse compromisso com a humanidade. Não vai abandonar a humanidade. Olha só, mano, a mitologia que esses caras vão acreditar e que vai orientar os rituais. É por isso que lá, quando a gente começa a estudar os astecas, a gente vai ver na aula sobre a questão da religião, mano, eles gostavam de fazer sacrifícios humanos. Alguns autores dizem que eles sacrificaram 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, mano, nesses rituais em praça pública que eles faziam. E aí a gente consegue entender por que os sacrifícios humanos são tão importantes dentro desse cenário aí dos astecas. Mas isso tudo, mano, é a versão mitológica do negócio. Tá? Na real, a versão histórica, o que os historiadores dizem? Mano, os historiadores dizem o seguinte, uma coisa simples, eles estavam no norte da América e eles fizeram um deslocamento aqui mais para a Mesoamérica em busca de terras férteis e esse deslocamento aconteceu por volta do século XII. Foi isso, mano, que aconteceu, né? Negócio de serpente, de não sei o quê, tem a parte mitológica do negócio, ok? Mas a parte histórica seria isso. Como é que esse império asteca, então, começa a se formar, né? Então, se eles começam um deslocamento que vem lá da América do Norte a partir do século XII,
Lá no 13, seguindo, né, a sequência, eles vão começar a se estabelecer nessa região onde o Império Azteca vai se consolidar, e eles vão começar a guerrear contra os povos que viviam nessa região, no caso os maias e os toltecas. E eles acabam conquistando uma parte da área onde estava esse Império Maia-Tolteca. Uma parte desse Império Maia-Tolteca vai ser conquistada pelos astecas, certo? O que eles não vão conquistar de cara? Eles não vão conquistar de cara algumas áreas isoladas e o Catã. Eles não vão conseguir conquistar de cara, mas o resto eles vão conquistar várias áreas que estavam sob domínio dos maias e dos toltecas. Aí vai embora, isso é século XIII, né? Vai embora, avança século XIV, século XV. Quando chega no século XV, a partir de 1425, os astecas começam a dominar realmente, efetivamente, várias cidades e várias aldeias na região que corresponde ao atual México. E aí, nesse momento, é que eu tenho realmente a formação do que eu vou chamar de Império Azteca. Só que os historiadores, eles se questionam a respeito disso. Existe um debate dentro da historiografia se eu vou chamar os astecas de Império Azteca ou se eu vou chamar os astecas de Confederação Azteca. Por que os historiadores debatem sobre isso? É melhor chamar de Império Azteca ou é melhor chamar de Confederação Azteca? Os historiadores debatem sobre isso, por quê? Porque várias cidades-estado que foram dominadas pelos astecas nessa época, no século XV, elas mantiveram as suas dinastias tradicionais. Elas mantiveram seus governos, né, iniciais, mas a parte religiosa, a parte econômica, a parte militar do negócio ficava sob o controle de quem? Ficava sob o controle do imperador azteca. Então eu tenho cidades-estado que estão sob o domínio dos astecas, que conservam as suas dinastias, mas determinadas áreas elas passam para o controle do imperador azteca. É o imperador azteca que controla. Então eu vou chamar isso de império ou eu vou chamar isso de confederação? Alguns autores preferem chamar confederação. Outros autores preferem chamar de império. O fato, mano, é que os astecas dominaram desde o oeste do México até o sul da Guatemala, toda a região da Mesoamérica, esse México atual e grande parte da América Central, toda essa região aí foi dominada pelos astecas, mano, e esse domínio se consolidou no século XV. Esses povos que foram dominados pelos astecas nessa época, eles tinham que pagar alguns impostos. E olha só os impostos que eles pagavam. Mano, a gente reclama aqui no Brasil que a gente paga imposto pra caramba, né? Imposto de renda, a gente paga IPVA, a gente paga IPTU, a gente paga tanta coisa. Mano, esses povos que foram dominados pelos astecas, eles também pagavam imposto pra caramba. Só que olha só qual era o tipo de imposto que eles pagavam. Tu vai pagar imposto. Primeiro imposto, penas raras, tá? Você vai trazer para mim penas raras. Imagina se fosse aqui na Amazônia, né? Você ia trazer carne de mucura, né? Se fosse aqui na Amazônia. Mas como eram penas raras. Olha só, esse pássaro, Quetzal, coitado, ele tem que ser trazido como imposto, coitado. Ele vai ser depenado, as penas dele, né? Elas são trazidas como impostos. Além disso, pedras preciosas, né? Como a jade, alimentos, milho, cacau e pessoas. Mano, tu vai pagar imposto. Qual é o teu imposto? Vou pagar através de pessoas, né? Eu pago dando pessoas para vocês sacrificarem. Agora tinha uma outra coisa também. Esses povos dominados pelos astecas, eles tinham que fazer um negócio chamado Cuatequio. O que é o Cuatequio? Mano, o Cuatequio, ele é o trabalho compulsório que os astecas exigiam desses povos. Os povos dominados pelos astecas, eles tinham que trabalhar. Os camponeses, eles eram obrigados a trabalhar nas obras do imperador azteca. Então, se eles vão fazer uma estrada, se ele vai fazer um templo, se ele vai fazer um palácio, mano, esses povos, eles são obrigados a trabalhar nessas obras que são realizadas ou que estão sob controle do imperador azteca. Isso também é uma forma de imposto, o trabalho compulsório, o chamado Cuatequio, que os povos dominados pelos astecas tinham que pagar, mano. E aí nessa brincadeira, olha só a quantidade de imposto que esses povos pagavam para os astecas por ano, mano. Por ano, mano, 7.000 toneladas de milho, mano, 4.000 toneladas de feijão, mano, 2 milhões de peças de algodão, mano, é o que os caras pagavam para os astecas por ano. Então os astecas, mano, os astecas estavam por cima da carne seca, mano. O negócio estava bom pro lado dos astecas, pelo menos até a chegada dos europeus. Quando os europeus chegam, mano, aí nós vamos ver o que vai acontecer com os astecas, né? A gente vai estudar várias outras questões relacionadas aos astecas antes de ver a queda definitiva dos astecas. Mas isso aí, mano, a gente só vai ver nas cenas do próximo capítulo.
capítulo. Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá, se inscreve no História em Loco e vem fazer parte dessa multidão que está acompanhando o nosso canal. E eu quero também te convidar para conhecer o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de 3 cursos completos de História Geral, História do Brasil, História da Amazônia. Aqui a gente também oferece módulos, oferece muito conteúdo de qualidade, muita informação, muito conhecimento para você. Você não pode perder tempo. Vem para cá, digita www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!